Amém? Atos capítulo 17, a partir do verso 16 até o 25 diz: E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, todos os dias na praça, com os que se apresentavam. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Amém, irmãos? Irmãos, veja bem, me chama a atenção o verso 16, que diz que Paulo se comovia no seu espírito porque via a cidade entregue à idolatria. E quando Paulo foi levado lá no tal do Areópago, é um lugar onde, tipo mais arquibancadas com centro para alguém poder falar, é tipo um anfiteatro, alguma coisa semelhante a isso. E Paulo começa a olhar que eles eram religiosos, porque ele viu altar a deusa Diana, altar para Afrodite, se fosse nos dias de hoje, né? Altar para Pedro, altar para São Lázaro, altar para Maria, é a mesma coisa, só mudava os nomes lá, mudou agora aqui, mas é a mesma história, o princípio é o mesmo. E Paulo está comovido de ver tanta idolatria, está penalizado. Mas a religiosidade do povo lá e o medo deles serem castigados por algum Deus que pudesse existir, eles sem saber omitissem o nome desse Deus e viesse um castigo sobre eles, o que eles fizeram? Criaram um altar ao Deus desconhecido. Se existir algum Deus, ele não vai ficar zangado com a gente, porque vamos colocar aqui, ó, ao Deus desconhecido. Mas se nós soubermos que existe um outro Deus aí, logo logo a gente levanta um altar para ele também. A filosofia era essa. Então, você vê que Paulo começa a pregar o verdadeiro Deus naquele lugar. Apesar deles cultuarem tantos deuses, eles não conheciam Deus. É exatamente como nos nossos dias. Tem gente cultuando muitos deuses, mas não conhece Deus. Porque quem conhece Deus só cultua um Deus, que é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem conhece Deus só conhece esse, porque ele é o único Deus. Os outros são falsos deuses, são imitação barata. Até Satanás é chamado de Deus deste século. E muita gente adora a Satanás como se estivesse adorando a própria divindade. Paulo é interrogado por aqueles homens, falam: que doutrina é essa que você está nos anunciando? E ele diz no 23: passando eu, vendo o vosso santuário, achei um altar escrito ao Deus desconhecido. É esse aí que vós honrais não conhecendo, que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há,
sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Como eu estava falando, irmão, nós precisamos ser radicais na verdade para fazer diferença nesta sociedade e sermos realmente um referencial. Paulo olhou uma situação terrível, foi chamado de paroleiro, quer dizer, de linguarudo, de fofoqueiro, como nós examinamos aí no texto, no verso 18, e ele poderia dizer assim: poxa, são tantos atenienses, epicureus, tantos gregos cheios de filosofia e sabedoria, será que eu vou falar de Jesus aqui? O que vão dizer de mim? Ele não se preocupou, ele viu, como diz no verso 16, que a cidade estava mergulhada na idolatria, e idolatrava até um tal de Deus desconhecido. Também era idolatria o culto deles ao Deus desconhecido, porque eles não se pode cultuar quem não se conhece. Eles estão completamente confusos, e Paulo se levanta para anunciar a verdade, e aqui você vai ver, a história vai seguir, e vai ter gente que se converte, e vai haver um mover. A maioria não quis, mas aqueles que cuidavam desse tal de Areópago, justamente aceitaram Jesus Cristo, e a partir dali houve uma obra realizada na vida daqueles homens. Eles creram, foram batizados, passaram a pregar para os seus parentes, e a obra começou a acontecer. Paulo pregou para muitos, mas poucos deram ouvidos. Não importa, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Mas, irmãos, você não pode compactuar com erro algum. Você precisa se levantar e falar a verdade. Pergunte a Jesus Cristo para que Ele te chamou, e Ele vai dizer: sabe o que? Te chamei para andar na verdade, te chamei para pensar nas coisas lá do alto, que são a verdade, te chamei para com a tua boca tu anunciares a verdade, te chamei para você fartar os teus ouvidos da verdade, te chamei para você aspirar, respirar a verdade, andar na verdade, que é a lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Nós precisamos entender o chamado de Deus nas nossas vidas e mergulharmos nele. E como eu estava falando, não te preocupes com quem vai ficar desagradado, porque normalmente, Paulo diz isso: se eu cuidasse agradar aos homens, como poderia ainda ser servo de Cristo? Quem já leu isso? Claro, está lá em Gálatas e outras passagens, mas principalmente Gálatas. Ele diz: se eu cuidasse ainda agradar os homens, como eu poderia ser servo de Cristo? Aí João diz: aqueles que cuidam agradar aos homens não podem agradar a Deus, constituem-se inimigos de Deus. Nós precisamos ser radicais, temperados, claro, mas radicais. A verdade, ela tem que ser anunciada nua e cruamente. Examina a vida de João Batista, examina a vida de Jesus, examina a vida dos apóstolos. Esses homens que hoje têm a sua vida registrada na Bíblia, examina se eles deixaram uma palavrinha que fosse no seu ministério de duplo sentido para alguma situação. Vê se eles não foram radicais. Sendo tão radicais como eles foram, a Bíblia vai revelar em Apocalipse que eles são o quê? O fundamento. Foi com a vida desses homens que Jesus deixou solidificada a sua igreja, através deles. Por quê? Porque eles compraram a verdade em 100%. Eles não viveram meia verdade. Eles não se preocuparam em agradar o pai, a mãe. Por quê? Porque esse já tinha sido o conselho de Jesus. Aquele que quiser agradar pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Que verdade nua e crua, que verdade radical.
Jesus chegou a ponto de dizer: aquele que quiser salvar a sua própria vida, vai perdê-la. Para seguir a Cristo, você tem que negar a tua própria vida, e ele diz: tomar a tua cruz e segui-lo. Aqui a preocupação de Paulo é com a idolatria, no verso 16. E o que é uma idolatria? É tudo aquilo físico, palpável, que o homem coloca entre si e Deus, como veículo de bênção. O que é uma idolatria? Um boneco pintado é uma idolatria. Uma roupa ungida, não, eu tenho que botar essa roupa aqui. Hoje eu vou para o meu trabalho, eu tenho que ir com essa roupa. Essa roupa está ungida, eu levei ela na igreja, ela está ungida. O que é isso? Idolatria. Eu vou varrer a minha casa com essa vassoura aqui porque ela está ungida. Agora a minha casa vai ficar abençoada. O que é isso? Idolatria. Muitos não entenderam isso. E se não houver alguém que entenda e anuncie, o mundo vai continuar mergulhado nas suas trevas e a humanidade baixando as chamas do inferno. Se não houver alguém valente que se levante, predisposto a ter a cabeça servida numa bandeja, não haverá salvação. O mundo estará em condenação se aqueles que são sal da terra e luz do mundo se calarem. Se você conheceu a verdade, entrou no teu quarto, recebeu a revelação do Espírito Santo, você tem que ser radical. Não compactue, não agrade um amigo, um vizinho e desagrade Jesus Cristo e o Espírito Santo. Não faça isso. Vai ficar de cara feia? Deixa ficar, irmão, mas que Jesus não fique de cara feia com você. Ah, o meu vizinho vai ficar chateado comigo. Que fique, mas que o Espírito Santo não fique chateado contigo. Você tem o Espírito de Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus não nos deu o espírito de covardia. Se não me deu o espírito de covardia, é para que eu não me acovarde. A verdade é essa, ó. Pau é pau, pedra é pedra. Sim, sim, não, não. Amém, meu irmão? Não tem essa de meio termo. Toda religião é boa desde que fale em Deus. Eu, por exemplo, tenho usado muito da minha experiência. Não, negativo. Não, Deus está em todas as religiões. Não, negativo. Por que não? Porque eu fui um católico e não vi Deus. Eu frequentei terreiros de macumba e não vi Deus. Como é que Deus está em todas as religiões? Só se for agora. Amém, irmão? Ficou de cara feia? Problema, mas Jesus se alegrou. Não fui chamado para agradar aos homens, nem você. Ninguém é chamado por Deus para agradar aos homens. Amém, meu irmão? Por isso que eu estou dizendo, observa aqui, nem tampouco é servido por mãos de homens. Paulo está dizendo, e nós vemos isso em toda a Bíblia, que o Deus criador dos céus e da terra, ele não é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Quer dizer, ele não precisa de nada, ele não necessita de nada. Como é que estão botando o alguidar com a farofa e a galinha na esquina e estão dizendo que é para Deus? O que está acontecendo? Estão cegos, mas vão continuar cegos se eu não disser a verdade. A verdade está comigo. Se eu segurá-la, se eu não lançá-la, como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Está entendendo, irmão? Não está tudo bem. Não está tudo bem. Nós é que temos que agitar as águas. O poder de agitar as águas hoje foi entregue na nossa mão, na mão da igreja. Está escrito aqui. Ele não é servido por mãos de homens.
Tem um monte de gente aí acreditando que está fazendo um monte de coisa para Deus, como se Deus precisasse dele, dependesse dele para alguma coisa. Quando a nação de Israel estava lá farta dos seus sacrifícios, o Senhor diz no Salmo 50, se eu tivesse fome eu não ia pedir a vocês. Por acaso eu bebo sangue de boi, eu bebo sangue de touro? Os holocaustos, as ofertas de vocês, o sacrifício de vocês já me farta a alma, já abomino. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Mas hoje as pessoas estão enganadas, estão querendo comprar Deus e vão continuar querendo comprar Deus. Eu vou dar para receber. Eu vou dar para receber. Se nós não entrarmos de solo e dizer, peraí, esse pacto está errado. Deus não está preocupado com o que você tem para dar a Ele. Tem um monte de rico iludido, porque uma liderança mercenária faz questão de continuar iludindo, porque a pessoa é rica, mas é cega. Qual o problema? Ser rico não quer dizer que não seja cego. Jesus Cristo nos ungiu para abrir vista aos cegos, sejam ricos ou pobres, são cegos. E a pessoa acha que vai ser mais abençoada do que o outro, por quê? Porque tem uma empresa e pode chegar e dar 10 mil para a igreja. Então acha que vai ser mais abençoada do que aquele que mora num barracão. Aliás, você já viu alguém que mora em barracão dando testemunho na televisão? Você já viu alguém que mora em bairro pobre dando testemunho na televisão? Abre vista aos cegos, proclama, fala, faz as pessoas refletirem, lança uma palavra. Olha, esse Deus desconhecido é esse que eu vos prego, esse aí é criador dos céus e da terra. Não queremos ouvir, mas outros lá disseram, nós queremos ouvir. Vamos para a nossa casa, Paulo, nos ensina mais sobre esse Jesus aí que você está pregando. Foi lá e ainda batizou as pessoas que logo quiseram ser levadas ao batismo por aceitar a Jesus Cristo. Irmão, a vida que Deus te deu é para que você devolva no altar dele. A boca que Deus te deu, a sua fala perfeita, a sua razão, as suas faculdades mentais normais, Deus quer contar com isso. Você não tem ideia do que Deus pode fazer com a tua voz. Você não tem ideia quantos milhares de pessoas Deus pode libertar com a tua voz, mesmo depois que você parta dessa terra. A sua voz ainda pode ficar por aí gravada, a sua imagem transformando vidas até o dia que a obra de Deus, a igreja, for consumada dessa terra. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Aqui está, ele não é servido por mãos de homens, e não tem um monte de gente achando que está fazendo um monte de coisa para Deus, e vão continuar achando, se nós não anunciarmos. Mas nós temos que anunciar sem estar preocupado em perder o amigo, sem estar preocupado em desagradar seja quem for. Tem gente que diz assim, aqui não é lugar disso, ali não é lugar daquilo. Não, eu estou no meu trabalho, mas o meu trabalho é um lugar para eu trabalhar, não é lugar para falar de Jesus. Irmão, consulte a Jesus, deixa Ele te dizer se no teu local de trabalho é para falar dele ou não. Não decide aonde é lugar ou não de falar de Jesus. Paulo tinha uma visão que ele dizia assim, olha, pregue, instes, quer em tempo ou fora de tempo. Se Deus mover a oportunidade, não se omite, e não se preocupe em se vai ou não desagradar alguém. Ele diz, o Deus que fez tudo não habita em templos feitos por mãos de homens. Mais uma verdade que precisamos lembrar às pessoas. Às vezes as pessoas chegam aqui perguntando pelo templo. Onde é o templo? Onde é o templo para se reunir? É aí, meu irmão, puxa a cadeira e senta.
E ouve coisas que nos seus grandes templos nunca ouviram, nem vão ouvir. Está aqui, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Nós precisamos lembrar as pessoas a verdade, que os nossos irmãos do passado se reuniam em cavernas, em sepulcros, eram fugitivos, forasteiros, considerados marginais, porque não guardavam a lei dos impérios, não seguiam os reis dos impérios. Eles anunciavam que havia um outro rei, chamado quê? Jesus. E esse chamado Jesus é que fazia a diferença na vida deles, por isso eram perseguidos. Qual deles morreu de fome? Qual deles foi abatido antes da hora? Qual deles Deus não cumpriu o propósito? Nós precisamos, meu irmão, abrir muito a vista aos cegos. No começo da obra neste lugar, teve gente que por inveja chegou ao ponto de sair dizendo que não vinha nessa igreja não, porque era uma igreja clandestina. Imagina, não conhece nada de história, não conhece nada de Bíblia. As pessoas acham que um CNPJ pode qualificar uma igreja. Igreja é todo aquele individualmente que crê em Jesus Cristo. E nós, anunciando isso, contrariamos uma multidão, porque os homens estão mais preocupados em guardar a lei dos homens que a lei de Deus. O estatuto de certas igrejas vale mais que a própria Bíblia. Deixa eu repetir isso. O estatuto de certas igrejas vale mais que a própria Bíblia. E se você falar contra, você desagrada. Em plena ordem dos pastores evangélicos mundial, no meio de uma reunião, eu tive a coragem de levantar a voz e dizer assim: irmão, pega o estatuto, rasga e joga no lixo. O que manda na igreja é a Bíblia. A igreja não precisa de estatuto, a igreja precisa da Bíblia. Entende, meu irmão? Você não foi chamado para agradar a homens, você foi chamado para agradar a Deus. E ele diz: passando eu e vendo os vossos santuários. Tinha muito santuário lá. Em qual deles habitava o Deus verdadeiro? Em nenhum deles. Irmãos, você vive hoje numa sociedade aqui no Rio de Janeiro, onde tem muitos templos imensos, com vidro, com mármore, grandes catedrais, grandes naves, etc, etc, que não valem um esterco. Prove isso aqueles que chegam perto de você, abrindo a Bíblia e mostrando os princípios de Deus. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, mas você prova, mostra. Grandes catedrais, como aqui, eu vi os vossos santuários. Imagina naquela época, devia ter cada santuário que não acabava mais de tamanho. O templo de Diana é considerado uma das 7 maravilhas do mundo, lá dessa época, todo de mármore, uma coisa fantástica. Imagina o que Paulo não viu naquela cidade. Se fosse nos dias de hoje, Paulo passeando por aqui, ele ia se encantar com as grandes catedrais, que podem aglomerar milhares de pessoas. Mas onde está Deus? Amém, meu irmão? Você sabe onde está Deus. Deus está na Bíblia. Deus está na Bíblia. Deus não está nas obras feitas pelas mãos dos homens, nas suas idolatrias, nos seus despachos, nos seus objetos ungidos, nas suas práticas abomináveis. Agora tem por aí um tal de banho do descarrego. Cadê Deus? Onde está Deus?
Cadê a coragem para falar a verdade? Ela está em você? Ela está em você, irmão? Ela tem que estar em você. Deus precisa de você para abrir vista aos cegos. Amém? Então, querido, o nosso papel é pregar o mesmo Deus que Paulo pregou, ou seja, o Deus desconhecido. Na televisão, é só predestinação, é só objetos ungidos que veio da terra não sei das quantas, é o anel da prosperidade, é a unção especial do associado. Vai anotando aí. Cadê Deus? Vou entrar em consagração pelo meu associado. O pobre, que se lixe. Aquele que não tem dinheiro para dar, que se lasque. É o culto do dizimista. Cadê Deus? Eu estou procurando. Estou procurando Deus. Irmãos, você decide. Eu já fiz a minha decisão. Como você tem visto dia a dia nesse lugar, a minha decisão. Como você que ouve a rádio, conhece a minha opinião. Eu não tenho papo na língua, não. Porque essa é a unção que eu pedi a Deus. Senhor, eu quero falar a verdade. Doa em quem doer, não me interessa quem está ouvindo. A verdade tem que ser dita. Meu irmão, também você tome a sua decisão. Fale com o teu Deus seriamente. Jesus, o Senhor me salvou, me livrou da morte até aqui. Irmão, eu fui livre da morte não sei quantas vezes. Fui livre da morte várias vezes. Para que Deus me livrou da morte? Eu perguntei. Jesus, certa vez eu estava num lugar e todo mundo dando testemunho. Eu fui ex isso, eu fui ex aquilo, eu fui ex homossexual, eu fui ex prostituta, eu fui ex... Era o dia do ex. Aí eu falei assim, poxa Jesus, o Senhor não fez nada na minha vida. Olha a inocência, no começo da caminhada. Aí um dia eu estou sentado no chão, quietinho na minha. Aí Jesus começou a passar um filme. Irmão, Jesus me livrou da morte tantas e tantas vezes, e eu nem dava conta. Fatos que já tinham saído da minha memória. Aí eu falei, Senhor, já que o Senhor me livrou da morte tantas vezes, o que o Senhor quer da minha vida? E aí as coisas começaram. Você foi livre da morte até aqui? Tem visto 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita? O que Deus tem contigo? Você tem visto na sua volta muitas pessoas serem abatidas? Por que você está de pé? Amém, irmão? Você não está de pé para agradar o teu vizinho. Você não está de pé para agradar o teu patrão. Você não está de pé para agradar o teu amigo. Muito menos para dizer que todos os caminhos levam a Deus. Senão Jesus Cristo não precisava vir ser escarnecido para se constituir mais um caminho. Amém? Que nós possamos guardar. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Amém. O Senhor então nos abençoe em nome de Jesus.